Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje é sexta-feira, nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, eu quero convidar você a rezar comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. E agora, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 25. Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 25, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo assunções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar num santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. A tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo, e reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para te dar esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Zacarias falava, quando saiu, não podia falar-lhes. Compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, que relato lindo, que relato forte, que relato questionador. Questionador, Frei? Sim, questionador. Porque, olha, nós estamos falando de um homem e de uma mulher que o texto mesmo começa a dizer que eles eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Zacarias e Isabel eram um casal santo. Justo quer dizer aquele que em tudo se ajusta à vontade de Deus, e a Sagrada Escritura garante isso. Eles faziam tudo. Eles buscavam obedecer em tudo à vontade do Senhor. E nem por isso deixaram de sofrer, deixaram de passar por tanta humilhação, porque naquela época uma mulher que não pudesse dar descendência era tida como uma pessoa amaldiçoada. Eu não posso dar descendência, eu não posso ter filho, eu sou estéril.
Então, essa mulher era ridicularizada, era tida como uma pessoa que foi amaldiçoada. E olha só, nem por isso eles deixavam de buscar ao Senhor, nem por isso deixavam de servir ao Senhor. Às vezes a gente acha que porque a gente é da igreja, porque a gente passa por muito tempo se dedicando às coisas do Senhor, a gente não sofre. E a gente sofre, sim, como Isabel, como Zacarias. Mas Deus não deixa de cumprir as suas promessas. E ele cumpriu a sua promessa na vida desse casal. Zacarias estava ali no lugar mais santo do templo. E ele vai fazer a oferta do incenso e Gabriel, o mesmo anjo que apareceu para a Virgem Maria, ele aparece ali e relata tudo o que vai acontecer na vida desse casal, diz para a gente, diz para Zacarias e para a gente quem vai ser João Batista, seu grande protagonismo, a sua grande importância na história da salvação. E Zacarias, diferente da Virgem Maria, ele duvidou no seu coração. Ele duvidou. Deus não deixa de cumprir a sua promessa na vida deles porque ele duvidou, mas ele fica mudo. E aqui existe um paralelo muito interessante que eu queria que vocês refletissem comigo. É interessante, né? Um sacerdote dentro de um lugar sagrado, dentro ali do templo, do santuário, lugar mais sagrado que existia, recebendo a visita de um anjo, duvida. Uma jovenzinha de aproximadamente 14 anos, em uma cidade chamada Nazaré, em casa mesmo, em um lugar que era muito mal visto, pode vir coisa boa daquela região, de Nazaré, um lugar insignificante, uma casinha pobre, uma jovem pobre, o anjo Gabriel vai lá também e ela acredita. Olha só, não é questão de lugar somente, não é questão de status religioso somente, é o coração que se abre à vontade do Senhor. Não importa se você está dentro de um grande condomínio de luxo ou se você está numa casinha na favela, a comunidade mais simples que existe. Importa é, estou fazendo a vontade do Senhor? Estou acreditando nas promessas do Senhor? O evangelho de hoje nos faz refletir sobre isso. Zacarias, sacerdote, no templo, diante de um anjo, duvida. Maria, numa casinha, em um lugar simples, significante, pobre, de uma família pobre, ela acredita. Então que a gente possa aprender com ela a acreditar. E é interessante que Maria acreditou e ela, então, canta, exulta. Lembra do Magnificat? Que ela vai falar exatamente ali diante de Isabel, quando vai visitar Isabel. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele viu a pequenez de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela canta, ela rejubila, enquanto Zacarias não consegue falar nada. Por quê? Porque duvidou. Essa nossa incredulidade, muitas vezes, nos trava, nos bloqueia, não nos deixa anunciar, proclamar, rejubilar na vontade do Senhor. Então, qual é o caminho que eu quero seguir? O caminho de Zacarias que duvidou ou da Virgem Maria que acreditou? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.